Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Projeto Integrado 2. Hoje nós iremos iniciar uma revisão baseada na literatura sobre modelagem de sistemas. Então o objetivo geral dessa revisão é compreender como os modelos gráficos eles podem ser úteis para que a gente possa representar sistemas de software. Também nós queremos compreender, a partir desta revisão, quais e como são diferentes esses tipos de modelo e como eles são necessários para que a gente possa representar o sistema em diferentes situações, contextos, interações e a sua própria estrutura e comportamento. Por fim, também a gente quer como objetivo responder sobre a apresentação de alguns diagramas UML, que significa Unified Modeling Language, que é a linguagem de modelagem unificada, e como eles podem ser utilizados na disciplina por vocês. Bom, na aula de hoje nós vamos ter uma breve introdução sobre modelagem de sistemas, depois trataremos sobre modelos de contexto e diagramas de atividades. Bom, iniciando agora com a nossa introdução, primeiro a gente tem que descobrir qual é o conceito de modelagem de sistema. Então, modelagem de sistema, de acordo com Somerville, é o processo de desenvolvimento de modelos abstratos de um sistema, em que cada modelo apresenta uma visão ou perspectiva diferente do sistema. Então, eu monto esse sistema, a arquitetura dele, através de diversas representações, de diversas modelagens desse sistema, onde cada modelagem representa uma parte ou representa uma forma de apresentação desse sistema. Então, essa representação de modelagem de sistemas, ela representa, primeiro, o modelo com algum tipo de notação gráfica, que no caso pode ser, na maioria das vezes, ser a UML, que significa Linguagem de Modelagem Unificada, ou pode ser algum outro tipo de modelagem de notação gráfica. Mas, por padrão, é recomendada a utilização da UML, tá? Que já é uma padronização para orientação a objeto. Também é possível se desenvolver representações e modelos matemáticos que representam uma formalização do que está dentro do sistema em relação à matemática. E também os modelos eles são usados durante o processo de engenharia de requisitos, onde eles podem ser úteis para nós para justamente nos ajudar durante a extração de requisitos de sistema, onde durante as entrevistas a gente apresenta alguns modelos de sistema para justamente discutir com o nosso cliente e para que a gente consiga de uma melhor forma extrair informação, para que a gente consiga de uma melhor forma descrever o sistema, certo? Para que os desenvolvedores, os programadores consigam implementar de acordo com as necessidades do cliente. E também, gente, a modelagem de sistemas elas são úteis para que a gente possa documentar a estrutura do sistema, assim como também a sua operação. Com essa documentação, a gente também pode replicar o sistema e também a gente consegue acelerar o processo de manutenção, caso essa documentação ela esteja bem organizada. Estando bem organizada, a gente deixa de depender somente do código, de linhas de código para compreender. A gente também passa a utilizar como item associado de solução justamente a documentação que vem associada ao código. Bom, na modelagem de sistemas, nós temos o aspecto mais importante de um modelo de sistema. E sabemos que ele deixa de fora os seguintes detalhes. Vamos lá. O modelo é uma abstração do sistema a ser estudado, e não uma representação alternativa dele. Então, quando a gente tem a modelagem do sistema, a gente não tem o sistema. Nós temos um modelo, uma abstração, uma representação dele. Idealmente, uma representação de um sistema deve manter todas as informações sobre a entidade representada. Isso é o ideal, gente, mas isso não é factível dentro da fábrica do desenvolvimento de um software, porque os detalhes eles são muito extensos, são muitas informações, mas o ideal é que a gente consiga atender o máximo possível dessa abstração, dentro da abstração. Então, uma abstração, deliberadamente, ela vai simplificar e selecionar as características mais importantes. Então, idealmente eu cubro tudo, mas na prática eu separo aquilo que é mais importante e que não pode faltar dentro da modelagem para que esse sistema seja replicado. Tá?
Então vamos ver aqui um exemplo. Essa aula ser representada em N-pitch, de 2 minutos. Isso seria uma abstração dos pontos-chave da aula. Então eu posso pegar essa aula que ela tem um número extenso de minutos e dividir ela em pitch, de M minutos. E vamos supor, a aula tem 40 minutos, eu coloco em um pitch de 5 minutos. Então, como é que eu vou dar essa aula, ministrar essa aula em 5 minutos? Eu só posso pegar os pontos mais importantes, elencá-los, resumi-los e adicionar na aula. Essa é a única alternativa que eu tenho. Então, eu estou abstraindo todo o conhecimento que nós vamos aprender em 40 minutos, 30 minutos, para uma aula de 5 minutos. Tá bom? Outro exemplo. Ao traduzir a aula de português para inglês, teremos uma representação alternativa. É diferente, não é uma abstração. Eu tenho o que está originalmente em português e traduzo para o português. Então, é a mesma forma, o mesmo conteúdo, certo? Pois a intenção de traduzir é justamente manter a originalidade, manter toda aquela informação que estava representada em português. Então, nesse caso específico, já não é uma modelagem do sistema, tá bom? Então, são coisas diferentes. Então, eu abstraio, certo, o meu sistema a partir de uma outra representação, que pode ser gráfica. Bom, a partir dessa explicação, a gente pode desenvolver várias opções, certo? Que a gente vai chamar de modelos, certo? Para que a gente possa representar o sistema de uma forma abstrata. A gente vai ver alguns aqui, certo? Nessa aula a gente vai tratar os principais. Na verdade, não nessa aula especificamente, mas durante os dias. Nós vamos tratar os principais, a gente vai focar nos 5 que Somerville ele destaca como os principais, tá? Então, são 5 tipos de diagramas que que a maioria dos desenvolvedores acredita que representa a essência de um sistema, tá bom? Então, mas quais são esses 5, professor? Posso me adiantar a estudar? Sim, eu vou te apresentar agora. Nós vamos aprender, durante essa revisão, o diagrama de atividades, que mostram as atividades envolvidas em um processo ou no processamento de dados. Então, como essas atividades elas estão organizadas e orquestradas. Diagrama de caso de uso, que mostram as interações entre um sistema e seu ambiente. Lá na parte de engenharia de requisitos, eu já tratei brevemente sobre ele. Diagrama de sequência, que mostram as interações entre os atores e o sistema e entre os componentes do sistema. Então, aqui eu tenho interações, por exemplo, efetuar login, efetuar logout, fazer uma consulta. Diagrama de classe, que mostram as classes de objetos do sistema e as associações entre elas. Então, aqui eu crio as minhas classes, os meus atributos, meus critérios de visibilidade, as minhas associações entre classes, os meus métodos, os argumentos dos meus métodos. Crio também aqui as minhas estruturas de composição de classe. Crio aqui os meus objetos de uma classe que está associada a outra por associação ou por composição, ou por agregação e assim por diante. Diagrama de status, que mostram como o sistema reage aos eventos internos e externos. Tá bom? Então, existem, claro, outros diagramas disponíveis na própria UML, e também outros tipos de diagramas que a gente pode estar utilizando, mas seguindo aqui a lógica do livro de engenharia de software de Somerville, a gente vai concentrar a revisão nesses 5, tá bom? Beleza. Então, ao desenvolver modelos de sistema, a gente pode ser flexível, não existe uma regra fechada e final que a gente deve seguir rigorosamente para definir como o nosso sistema ele vai estar organizado e representado documentalmente, tanto em requisitos como também na parte de modelagem de sistemas. Então a gente tem aí, além de ter a opção de escolher entre os modelos, a gente também tem, de acordo com a UML, uma flexibilização no uso da notação gráfica. Então eu não preciso ser rigoroso e usar todos os componentes de uma representação. Esse rigor ele vai depender tanto do meu engenheiro de software, vai depender do meu problema, vai depender do nível de detalhamento que esse problema ele exige. Então, eu posso sim não adicionar todos os elementos, posso sim simplificar os meus diagramas, como a gente vai ver daqui a pouco,
Mas é muito importante que eu leve em consideração as necessidades e que eu entenda toda a modelagem para que eu faça as escolhas certas do que adicionar e do que não adicionar, tá? Então, nós temos que ter em mente que essa modelagem de sistema ela é feita para auxiliar o desenvolvimento, certo? Então, ela é feita para facilitar a discussão, para facilitar as reuniões entre equipe e stakeholder e assim por diante. Então, é algo realmente que é útil para o desenvolvimento e é útil para a manutenção do sistema. Então, a gente precisa, na verdade, criar uma modelagem de sistema que seja representativa para a necessidade. Então, também, além de ser utilizada para isso, essa modelagem de sistema também ela é um documento, ela é uma forma de representação que vai existir e que vai poder ser útil antes, durante e depois da entrega do sistema. Além disso, ela é uma descrição detalhada e abstrata, claro, de um sistema, que ela pode ser utilizada junto ao programador para a implementação da solução. Então, além de eu entregar os requisitos, eu entrego a modelagem e eu facilito a vida do meu programador, porque ele entende o que ele deve fazer. Tratando da posição de modelagem de sistema do engenheiro de software, esse profissional ele tem que ser muito bom em programação, tem que conhecer a orientação a objeto, porque ele vai entregar junto com os requisitos, junto com as regras de negócio, ele vai entregar a modelagem arquitetural desse sistema, o diagrama de atividades, o diagrama de estados, ele vai entregar o diagrama de classes, e todos esses juntos, eles representam o sistema de forma abstrata e separada. Bom, então agora que a gente motivou o porquê a gente está aqui estudando, vamos começar a verificar alguns tipos de modelagem, iniciando pelos modelos de contexto. Então, quando a gente trata de modelo de contexto, o primeiro passo é definir o escopo do meu problema, que são os limites do meu sistema. Então, eu preciso criar um sistema com início, meio e fim. Isso a gente já vem discutindo desde engenharia de requisitos. Mas esse sistema ele é fixo, isolado, não pode crescer? Não. Mas ele precisa, para ser entregue, ele precisa ter escopo, ele precisa ter limite, tá bom? Depois disso, o sistema vai sofrendo versionamento, evoluções, de acordo com as necessidades do cliente. Então, no modelo de contexto, nós vamos trabalhar junto com os stakeholders, que é o nosso cliente, que é justamente para que a gente possa definir quais as funcionalidades devem ser incluídas na solução. E também a gente precisa saber, nesse modelo de contexto, o que vai ser fornecido pelo ambiente onde o sistema vai ser integrado, para que a gente possa realmente desenvolver a solução de acordo. Além disso, no modelo de contexto, pode-se também definir que o apoio automatizado para alguns processos de negócio, ele pode ser implementado, mas para outros processos, eles devem ser, por exemplo, manuais ou apoiados por sistemas diferentes. Então, assim, quando a gente vai desenvolver um sistema para alguém, não necessariamente a gente precisa implementar todas as funções do zero. Exemplo, o sistema ele vai pedir um login, por exemplo. Eu posso desenvolver todo o meu sistema de cadastro, sistema de login, ou eu posso utilizar uma biblioteca já automatizada, que é, por exemplo, do Facebook, que eu posso efetuar login por ele, ou da Google, que eu posso efetuar login com o Gmail, e assim por diante. É uma opção. Ou, por exemplo, lá no nosso sistema médico, eu posso criar um sistema para ter todos os indivíduos que têm um plano de saúde em dia, mas também eu posso consultar outro sistema, certo? Um sistema diferente, para que ele me dê essa informação. Então, eu consulto para saber se aquele paciente está ou não em dia. Não preciso desenvolver um sistema para replicar essas informações e consultar ele, certo? Então, eu trabalho com vários sistemas em consonância. Então, esse tipo de solução também tem as suas vantagens e suas desvantagens. Continuando. Ainda nos modelos de contexto, nós temos o seguinte, que a definição do limite do sistema ela não é livre
de juízos de valor. O que significa isso? É que quando eu vou desenvolver um sistema, um modelo de contexto, eu vou ter interesses sociais e organizacionais que podem significar justamente como esse sistema ele vai ser aceito, por exemplo, e quais são os fatores não técnicos que vão influenciar o sucesso dessa solução. Então, no modelo de contexto, eu preciso também levar isso em consideração. Aqui nós temos um exemplo. Um limite no sistema pode ser deliberadamente posicionado de modo que o processo de análise possa ocorrer em um site. Pode ser escolhido de forma que um gerente particularmente difícil não precise ser consultado. Pode ser posicionado de modo que o custo do sistema seja maior e a equipe de desenvolvimento do sistema necessite expandir-se para projetar e implementar o sistema. Então aqui, gente, a gente observa que fatores externos ao desenvolvimento eles podem influenciar contextos sociais e organizacionais, eles estão dentro da empresa, da organização, e vão fazer diferença, vão fazer frente no momento que nós estivermos desenvolvendo. Então, depois de tomadas algumas decisões a respeito dos limites de sistema, parte da atividade de análise é a definição desse contexto e das dependências que o sistema tem em seu ambiente. Então, aqui, normalmente, a produção de um modelo de arquitetura simples é o primeiro passo para essa atividade. Então, no modelo de contexto, gente, a gente já não vai partir direto para a modelagem final. Então, eu preciso primeiro fazer um escopo inicial que tenha uma representação desse sistema para que depois eu possa evoluir isso gradativamente a partir da validação dos requisitos, a partir da validação até mesmo das regras de negócio do modelo que está sendo proposto. Além dessa validação ser técnica, também eu tenho uma validação não técnica, que pode ser que o meu cliente, por questões sociais, culturais, organizacionais, eles não se adaptem ao que a gente está propondo. Nesse contexto, dentro de um modelo de contexto, eu tenho esse exemplo simples aqui, onde o meu sistema é o sistema médico, tá? Que é o que está centralizado, e esse sistema médico aqui, ele não trabalha sozinho. Então, ele tem aqui o sistema de registro de pacientes, que é um outro sistema. Pode ser, por exemplo, uma operadora de plano de saúde, que tem um sistema dela. Tem um sistema de admissões, que pode ser um sistema de cadastro para o usuário reservar uma consulta. Tem um sistema de gerenciamento de relatório, que é um outro sistema separado que gera os relatórios a partir da base de dados do sistema de pacientes. Tem outro sistema que é o de estatística, que também vai funcionar em parceria com o sistema dos pacientes. Tem aqui um sistema de agendamento, que pode ser um agendamento de consulta, de exame, por exemplo. E tem um sistema de prescrições, que é onde será consultado, por exemplo, quais são os medicamentos para determinado tipo de doença. Então, ele já dá algumas sugestões e assim por diante. Então, ao final, esse sistema que é o que vai ser desenvolvido, ele vai estar dependente, certo? Num contexto de outros sistemas que estão ao redor dele, tá? Então, a gente verifica o seguinte, que os modelos de contextos simples, eles são utilizados com outros modelos, certo? Então, cada sistema desse tem seu modelo e cada modelo desse tem seus processos de negócio. E estes processos, humanos e automatizados, em que sistemas de software específicos são usados. Então, observa que nessa simplificação do modelo de contexto, o sistema em si que está sendo desenvolvido, ele vira uma caixa, certo? E essa caixa aqui, dentro do modelo de contexto, ela vai estar ligada com outras caixas, que são outros sistemas, que são outros modelos de contexto. E assim por diante. Tá? Bom, então, agora que a gente entendeu o modelo de contexto, que é a forma mais simplificada de representação, vamos verificar aqui o diagrama de atividade. Esse é o nosso primeiro diagrama. Tá? Então, os diagramas de atividade, eles são destinados a mostrar as atividades
que compõem um processo de sistema e o fluxo de controle de uma atividade para outra. Então, dentro do diagrama de atividades, eu vou ter um processo a ser executado e um fluxo de uma atividade para outra, ou seja, de um processo para outro. Tá? O início de um processo é indicado por um círculo preenchido. O fim, por um círculo preenchido dentro de outro círculo. Então, eu tenho uma representação visual. Círculo é o início, círculo com outro círculo é o final. Os retângulos com cantos arredondados representam as atividades, ou seja, os subprocessos específicos que devem ser realizados. Então, toda vez que eu tenho um retângulo com as pontas achatadas, arredondadas, eu tenho uma atividade. Para ligar uma atividade ao início, ou ao fim, ou a outra atividade, eu tenho setas com pontas, setas no formato de flecha, e essa flecha ela vai te definir o fluxo dos dados, que vai de uma atividade para outra, de uma atividade para o fim do diagrama. Uma barra sólida é usada para indicar a coordenação de atividades, quando começa, quando termina uma atividade. Quando o fluxo de mais de uma atividade leva a uma barra sólida, todas essas atividades devem ser concluídas antes de o progresso ser possível. Então, quando eu chego com duas atividades, com duas setas, uma de cada atividade, a uma barra dessa, significa que eu dependo da solução dessas duas para que seja concluído, para que eu possa passar para a próxima atividade. Quando o fluxo de uma barra sólida leva a uma série de atividades, elas podem ser executadas em paralelo. Já quando eu saio dessa barra sólida para várias atividades, elas ocorrem em paralelo. Gente, na aula de hoje, nós fizemos uma breve introdução sobre modelagem de sistemas, depois nós tratamos de forma simplificada com o modelo de contexto e encerramos com o conceito de diagrama de atividades e um exemplo prático da sua aplicação. Eu espero que vocês tenham gostado e, como sempre, eu agradeço. Até a próxima.